Olá, pessoal. O tema do nosso seminário é vicariância, e as apresentações serão conduzidas pela Tainá Cruz, Gabriela Batista e Lívia Oliveira. A vicariância ela é um mecanismo evolutivo no qual se explica a fragmentação ou divisão de uma espécie ancestral por duas ou mais áreas, causado simultaneamente por mudanças climáticas ou tectônicas. É a ideia de que os organismos dispersam naturalmente e depois se tornam geograficamente isolados por eventos históricos comuns, ou seja, a vicariança ela é a quebra na distribuição de um clado. Na figura 1, a gente pode ver um exemplo mais detalhado de como surge a vicariança. Leon Cruasa foi um botânico italiano que, na sua juventude, mais ou menos na década de 20, mudou-se para os Estados Unidos a trabalho em Harvard e mais tarde foi para a Venezuela, onde combateu o dispersionismo e foi lá que ele produziu vários de seus trabalhos que foram primordiais para o desenvolvimento da biogeografia da vicariança. Ele é considerado o pai da vicariância e da panbiogeografia. Falando um pouquinho sobre a panbiogeografia de Leon Cruasa, ela surgiu como uma reação ao dispersionismo de Darwin e Rousseau. O dispersionismo ele é o termo para uma corrente de pensamento que prega as distribuições disjuntas dos organismos que podem ser explicados por eventos de dispersão. E Cruasa ele não concordava com isso, e então ele buscou uma explicação mais satisfatória. Ele se propôs a entender o pensamento da botânica ocidental e os padrões de distribuição geográfica de todas as plantas do mundo. Então ele se inteirou mais na literatura da botânica e da biogeografia, e foi ainda mais longe quando investigou os padrões de distribuição de vários grupos de animais, como espécies de peixes, minhocas, etc. E também percebeu, em linhas gerais, as distribuições que batiam com aquelas encontradas em determinados grupos de plantas. Com isso, Cruasa realizou uma análise de vários táxons e sobrepôs seus mapas individuais de diferentes espécies, tanto de plantas como de animais, e observou onde as posições de trilha coincidiam. Então, ele inferiu tais trilhas que indicavam conexões históricas que eram tomadas por fragmentos isolados de uma biota contínua, e nos traços generalizados, ele poderia teoricamente recriar o caminho no qual as biotas regionais haviam se desenvolvido no tempo e se difundido no espaço. Cruasa então chegou à conclusão de que vários tipos de organismos de relacionamento distante frequentemente exibiam disjunções similares. Esses padrões de distribuições eram legados de eventos históricos que influenciaram muitas linhagens diferentes. Reunindo todos esses dados, Cruaz então desenvolveu a abordagem que ele denominou de panbiogeografia. A frase célebre que descreveu a base do seu pensamento biogeográfico era: "A Terra e a vida evoluem juntas". E, concluindo, Cruasa sugeriu então, com seus estudos, que a vicariância era o processo causal da diversidade e que representava uma quebra de paradigma com os mecanismos dispersionistas. A palavra vicariância significa ruptura na distribuição de um taxon. Assim, a teoria da biogeografia da vicariância é a pesquisa que estuda a relação da biogeografia e tectônica das placas. Teoricamente, os movimentos tectônicos são apenas um processo que poderia romper a distribuição de uma espécie. Outros poderiam ser a formação de uma montanha ou de um rio, por exemplo. Como explicado anteriormente, antes de a tectônica de placas ser conhecida ou aceita de algum modo, acreditava-se que a dispersão era o principal processo de alteração da distribuição biogeográfica. Nesse fluxograma, podemos perceber que a dispersão e a fragmentação podem ser hipóteses alternativas para explicar a biogeografia de um grupo. Por exemplo, no fluxograma de dispersão,
Uma espécie ancestral com seu centro de dispersão na área A, dispersou-se primeiro para a área B e um descendente dessa dispersou-se dali para a área C. Já no fluxograma da vicariância, o ancestral ocupando a área A mais B mais C tem seu âmbito fragmentado primeiro em A e B mais C. Então, o descendente em B mais C tem seu âmbito fragmentado. Os biogeográficos da vicariância atestam sua ideia em dois métodos. Um é observar se o padrão da ruptura de um grupo concorda com a história geológica da região onde ele vive, e um segundo teste seria comparar a relação entre a filogenia e a biogeografia em vários taxons. À medida que os continentes, ou de modo geral, os habitats ocupados pelas espécies movem-se ao longo do tempo de acordo com determinado padrão, todos os grupos de seres vivos da área serão afetados de modo semelhante. Como exemplo dessa teoria, temos o primeiro trabalho importante de pesquisa em vicariância biogeográfica, de Brundle, em 1966. Ele estudou os quironomídeos da Antártica, que estão distribuídos em todo o hemisfério sul. Brundle reconstruiu a filogenia deles e então usou a distribuição biogeográfica das espécies atuais para traçar um quadro denominado cladograma de área. O cladograma da área dos quironomídeos Austrália são filogeneticamente mais relacionados com os da América do Sul do que com os da África. E esse resultado corroborou com a análise de Brundle, que prevê que um supercontinente do sul chamado Gondwana se fragmentou. Primeiro, o sul da África separou-se da Austrália, Nova Zelândia e América do Sul. Daí a Nova Zelândia separou-se da América do Sul e da Austrália. E finalmente a Austrália separou-se da América do Sul. E o resultado de tudo isso foi que a geologia concordou com a previsão de Brundle entre a fragmentação das placas tectônicas, a distribuição delas através da deriva continental e a distribuição dos quironomídeos. Seguindo as ideias de Croasa, um aracnólogo chamado Norman Planck percebeu a grande semelhança da fauna de aranhas do leste da América do Norte e da Europa. Ele inferiu que essa semelhança não poderia ser resultado da dispersão de várias espécies de aranhas através do Oceano Atlântico. Ambas as faunas dessas aranhas são constituídas por descendentes da mesma fauna ancestral. Então foi feita uma revisão do gênero Eilica, pertencente à família Gynaphossidae, e dessa revisão foi registrado a ocorrência de espécies desse gênero na América do Sul, na África e na Austrália. Sabe-se que por volta de 180 milhões de anos atrás existiam essas massas continentais, a Laurásia, contendo o que hoje se conhece como América do Norte, Europa e Ásia, e a Gondwana, contendo o que hoje compreende a América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártica. Com isso, pode-se prever a possível ocorrência do gênero de aranha na Índia, uma vez que no passado esse subcontinente foi ligado aos outros 3 continentes austrais onde o táxon é encontrado. Enviou-se, portanto, cópias de ilustrações de caracteres somáticos e genitais da aranha a um especialista indiano, e ele verificou que, de fato, na Índia havia 2 espécies do gênero Eilica. Eventos vicariantes se tornaram a chave para o entendimento da evolução de diversos táxons como os de répteis. Um estudo de Lilian Gimenez, do ano de 2009, trata da filogenia e evolução de Teide, tendo por base a datação molecular, análise de dispersão vicariância, registro fóssil, a distribuição atual dos gêneros e o conhecimento sobre o ambiente e mudanças geológicas do terciário. Assim, foi possível propor o seguinte cenário evolutivo. O gênero Calopistes, contido na subfamília Tupinambini, divergiu por vicariância, uma vez que a área ancestral dessa subfamília inclui a região dos Andes, sendo que Calopistes é restrito em apenas o local.
Esse evento de vicariância pode estar relacionado com o Mar de Salamanca, resultado de uma transgressão marinha que cobriu grande parte da América do Sul, da Patagônia até a Bolívia e o Peru, isolando as regiões sudoeste e nordeste do continente. Outro dado é que a maioria dos gêneros viventes de Teide se originou durante o Eoceno-Oligoceno. Nessa época, havia resfriamento e diminuição da umidade global e havia expansão das formações savânicas na América do Sul. As espécies Calopistes maculatus e Calopistes flavipunctatus divergiram no Oligoceno quando a configuração atual dos Andes, na região central do Chile, começou a se desenvolver e houve uma nova transgressão marinha. Isso pode explicar a grande diferença morfológica entre as duas espécies. Outra barreira geográfica bastante conhecida é o Istmo do Panamá. Há milhões de anos, as Américas do Norte e Central eram separadas da América do Sul, havendo uma comunicação entre os oceanos Pacífico e Atlântico. Há 4,5 milhões de anos atrás, formou-se o chamado Istmo do Panamá, uma extensão de terra estreita que conectou as duas grandes porções. Esse istmo originou-se por meio da lenta colisão entre a placa do Pacífico e a placa do Caribe, que gerou grande pressão e calor e levou à formação de vulcões. Alguns desses vulcões ficaram submersos e outros foram grandes o suficiente para formarem ilhas. Enquanto isso, o movimento das duas placas tectônicas também foi responsável pelo levantamento do assoalho oceânico que emergiu em diversos pontos nessa região. Ao longo do tempo, a chegada de muitos sedimentos provenientes das Américas Central, Norte e Sul preencheu os espaços entre as ilhas recém-formadas e as porções emersas do assoalho, completando a formação do istmo. Na região marítima do Panamá, existem diversas espécies de camarão do gênero Alpheus, conhecidos como camarões pistola. Eles estão distribuídos tanto pela costa do Oceano Atlântico quanto pela costa do Pacífico. Estudos moleculares dos genes de organismos dessas espécies evidenciaram a ocorrência de 7 pares de espécies estritamente relacionadas, com cada membro de cada par ocorrendo de um lado do istmo. Essa hipótese foi confirmada por análise filogenética com sequência de DNA, que é resultado concordante com a hipótese da vicariância. Então, com as informações apresentadas, fica fácil entender o que Croazar quis dizer com terra e vida evoluem juntos, porque todas as explicações estão de alguma forma diretamente relacionadas à evolução dos ambientes e o impacto que essas mudanças podem gerar nas populações. Essas foram as nossas referências. Obrigada.